Espero que estejam todos muito bem, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia 25 de maio de 2021 e estamos começando mais um webinar da série Olhares Didáticos da PUC Campinas. Este projeto é desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação, com a participação dos integrantes do grupo de trabalho Programa Permanente de Capacitação Docente de nossa universidade. Contamos ainda com a colaboração do Departamento de Comunicação. A série Olhares Didáticos foi pensada visando socializar algumas experiências de sucessos obtidas por docentes da PUC Campinas nestes tempos de ensino remoto. Eu sou a professora Maria Cristina, sou da Faculdade de Ciências Contábeis, estarei atuando como mediadora nesta live. O tema da live de hoje é Estimulando a Leitura, os alunos como fomentadores em sala de aula, que será explorado pela professora doutora Maura Padula, que é docente da Faculdade de Relações Públicas. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, peço aos interessados que encaminhem suas perguntas pelo chat desde já. Seja bem-vinda, professora, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Maria Cristina, muito obrigada, Neia, equipe Prograde e ao grupo de trabalho, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês e, na verdade, me senti desafiada, eu acho que é uma questão de compartilhar as experiências, né, como o Olhares Didáticos já me ajudou muito, eu espero hoje também poder contribuir de alguma forma, né, com meus colegas, com essa experiência que eu considero positiva dentro do curso de Relações Públicas. Né? Eu já sou frequentadora do webinário, realmente nem sempre presente fisicamente, mas eu recorro muito ao YouTube e ao canal para poder olhar um pouco mais a experiência, às vezes a gente não consegue estar presencialmente, mas realmente o fato de ficar gravada a live é extremamente interessante para a gente, né? Para poder ser uma fonte de consulta em desafios novos aí. Eu vou compartilhar minha tela, então, só para... vamos ver se... Pronto. Compartilhar. Isso. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professora, tudo certo. Vocês não enxergam essa janela que eu vejo aqui, não, né? Desculpa aí. Não, estamos vendo a tela cheia, tá? Com a capa, né? 80 anos PUC Campinas. Maravilha. Então, o tema hoje, né, que eu vim conversar com vocês, é sobre os desafios, né, de fazer nossos alunos, ou estimular os alunos na leitura, né? E eu tive essa experiência que foi bastante positiva no curso de Relações Públicas, colocando, né, estimulando a leitura por meio dos próprios alunos, né? Então, os próprios alunos como fomentadores da leitura em sala de aula, tá? Então, esse é o nome escolhido para a tela, né? Então, o que a gente efetivamente vê como desafio, né? O grande cenário que a gente vê, o desafio de fazer que nossos alunos leiam. Esse é o pilar de onde a gente começou. Se for situação, problema, os desafios de fazer. Mas tivemos um agravante, né, desde o ano passado, fazê-los ler, né, durante uma pandemia e no ambiente remoto. Aí eu acho que quando a gente dá leitura, dá debate de textos em sala, já é difícil presencialmente. E no ambiente remoto, isso acabou ficando quase que impossível, né? Cobrar, a gente trabalha para ter os nossos alunos em sala, né? Presentes, não só fisicamente, né? Como de verdade, né? De alma também, em sala de aula. Então, esse foi o desafio, e aí a gente começou a pensar um pouco nesse processo a partir do momento em que nos foi apresentada a biblioteca virtual da PUC. Então, como começou esse projeto? Para qualquer leitura, quando você vai exigir
uma leitura de um aluno, eu parto do princípio que você, democraticamente, você tem que disponibilizar o material para a leitura. Então, quando você dá um livro, e a PUC sempre muito séria, né, na questão de não xerox e tudo mais, então, cabia aos alunos comprar o livro. E agora, com a chegada da biblioteca virtual, né, a gente viu essa novidade como uma oportunidade de mudar esse cenário. Né? Olha, agora não existe mais o impedimento, né, de ter que comprar um livro, olha, ou não ter o dinheiro para comprar o livro, né, ou para compartilhar com os colegas. Então, eu até olhei ontem, né, quantos títulos a gente tem hoje. Quando começamos, a gente tinha 8.000 títulos no começo do semestre, né, hoje a gente já tem 10.500 títulos à disposição, né, dos alunos e dos professores. Então, isso, de uma certa forma, nos enche de ideias, né, e de propostas, acreditando nesse princípio, né, da democratização da leitura, de ter acesso a um material bacana. Então, a partir do momento em que nos foi apresentada a biblioteca virtual, a gente viu, teve a ideia aí de fazer, na verdade, né, tive a ideia de montar alguma estrutura para efetivamente levar os alunos à leitura. E aí foi que eu montei o projeto, né, que eu chamei de imersão teórica no marketing, leitura e troca de conhecimento. Eu queria parar aqui um pouquinho para chamar atenção para o título. Tá? Se você for pensar, a leitura de um texto que depois, eventualmente, é apresentada pelos alunos, seria um seminário? Gente, a palavra seminário já despende a questão teórica, então, assim, e já é uma coisa que não tem metodologia ativa. Então, o trato em fazer desse projeto, aliás, minto, desculpa, a questão de colocar a proposta em formato de projeto fez, no meu ponto de vista, toda a diferença nesse processo, tá? Então, eu dei um título, né, que chamei de imersão projeto, imersão teórica, né, no mundo do marketing. A minha disciplina, né, eu não tinha comentado ainda, a minha disciplina, eu escolhi para esse projeto, a disciplina que eu ministro para o 5º período de Relações Públicas, que é Comunicação Integrada de Marketing em Relações Públicas. Tá? Então, partindo do princípio que eu tinha os livros, né, e da questão de ter esse grande desafio, então a gente partiu para esse processo. E aí, obviamente, o sucesso, né, desse projeto, ele dependia de alguns fatores, né, para poder dar certo, que não poderia ser simplesmente uma leitura e uma discussão em sala que não estava rendendo, então eu dependia para o sucesso do meu projeto. Uma boa escolha de leitura, né, uma leitura que fosse atraente, que fosse de fácil entendimento, para que eles pudessem ler, né, ainda visando essa questão do projeto, né, que tivesse nessa proposta uma etapa de pesquisa em que eles teriam que ir além da leitura, buscar outras informações que pudessem complementar a sua leitura, né? No caso, aqui a parte experimental, e depois, efetivamente, juntar essas duas questões e trazer para o ambiente virtual, que eles são natos, né? Eles são natos digitais, mas para o ambiente virtual de aprendizagem, né? E buscando a interatividade. Tá? Então, esse foi efetivamente o projeto que eu apresentei a eles, né, que eu chamei, né, de imersão teórica no mundo do marketing, mas que seria uma leitura e uma troca de conhecimento efetivo, né? Então, aí partimos para o primeiro passo, que seria a definição da leitura, né, a seleção das leituras. Eu coloquei basicamente esses dois, na verdade, o Marketing 3.0, a gente não leu inteiro, a gente leu partes para dar sequência. Na verdade, a gente teve mais um livro do Kotler, que foi o Administração de Marketing, principalmente para falar do marketing 1.0, do marketing 2.0. A gente fez, nesse projeto, uma trajetória da evolução do marketing do 1.0 ao 4.0. O que aconteceu, quais eram os fatores externos que impactavam
no mercado, efetivamente, né? E até chegar no último, esse sim foi lido inteiro, né? Que foi o marketing 4.0, que é do marketing que faz esse processo de mudança do marketing tradicional para o ambiente digital. E fomos um pouquinho além também, aí a última equipe, porque a gente colocou o projeto, eu vou mostrar para vocês, em ordem cronológica, e o último projeto foi além do Kotler, né, que foi o marketing em tempos de pandemia e pós-pandemia. O que mudou, o que a pandemia trouxe de novidade para o marketing. Tá? Logicamente, aí eu subsidiei a equipe com outros materiais, né, com algumas pesquisas que eu já tinha para poder trazer e fechar esse ciclo, tá? Então, a partir dessa leitura, né, a gente fechou essa turma que eu dou aula, são 53 alunos, mais ou menos, e foram divididos em 9 equipes, tá? Os grupos foram divididos em 9 equipes, então eu distribuí mais ou menos os temas e os capítulos, né, por equipe, alguns com um, alguns com dois, e alguns intercalando, né, quando você coloca o 1 e o 2, o 3 e o 4, a gente foi colocando, mas a prioridade era para o que estava aqui. Então, o 5 e o 6, depois o 8, o 9, o 10, para poder fechar. E aí, o último seria o marketing pós-pandemia, e com os principais impactos que tem na leitura. Em cima desse processo, a gente viu também a necessidade, e aí eu acho que faz parte do projeto, de ter um pouquinho de regra como fator motivacional para o envolvimento com a leitura. E aí eu acho que fez a diferença também. Então, o primeiro fator de diferencial, termos, livros disponíveis. Né? Alguns desses livros do Kotler não estão disponíveis, mas eles têm em PDF na internet, né? Então, a gente conseguiu baixar. Então, e aí fala, puxa, enquanto um lê uma parte, os outros não leem? Não, todos têm que ler. Então, nós criamos uma dinâmica que não apenas o grupo que tinha que ler determinados capítulos para apresentação faziam a leitura, mas os demais alunos também. Então, os alunos foram divididos em equipe, cada equipe pegou um ou dois capítulos para ler e mais algumas temáticas. Mas aí o que foi interessante é que eu dei uma atividade individual paralela para todos em todos os projetos, né? Eles tinham que fazer a leitura prévia e antes do início da aula eu abri uma atividade no Canvas, valendo nota também. Eles precisavam me entregar, referente àquele tema, 3 questões, mas essa é uma atividade individual, tá? Não era mais, então eu recebia, né, dos alunos, ah, valia pelo menos 2 pontos, a permanência, a qualidade da questão, então eu dividi em 2 pontos, valendo para a nota, tá? O outro trabalho principal valia 8, mas também tinha uma exigência, vamos colocar assim, de todos os alunos conhecerem todos os conteúdos. E aí a gente via realmente, quando eu abria antes da aula, as perguntas que me foram encaminhadas, a gente conseguia perceber quem efetivamente tinha tido pelo menos um contato com o material que seria discutido naquela aula. Tá? E, obviamente, depois da apresentação, cutucados efetivamente com as questões, eu falava fulano, ciclano, para que a questão fosse feita, tá? Em sala de aula. Então, eu acho que essa dinâmica também gerou uma certa motivação, porque eles tinham que efetivamente participar, tá? E também, ao fazer a leitura prévia, já o estimulavam, né, para poder colocar. Aqui tá, né, então, eu só coloquei um print aqui da tela de todas as tarefas que eu fui dando, que eles tinham que anexar, e aí a gente sabe, né, que o Canvas permite esse controle, né, para acusar atraso e tudo mais, e eu não aceitava material atrasado, né, então você bloqueava. Então, efetivamente, a gente conseguiu bastante participação a partir disso aqui. Então, essa foi a primeira dinâmica em relação aos temas. Aí tinha, na verdade, o segundo desafio que a gente trabalhou para esse projeto, que era a parte de pesquisa. Então, eles tinham um tema na mão para ler e estudar, né? E a partir desses textos, eles tinham que fazer pesquisas
em organizações, né, em estratégias, em campanhas. Também acabei dando algumas fontes onde eles podiam buscar essas informações, né, e-mail, mensagem, mundo do marketing, alguns materiais que ficam disponíveis da área, né, para eles poderem visitar e pesquisar. Tá? E aí eles tinham que mostrar que entenderam, né? Então eles traziam toda a parte teórica, e, assim, muito bonitinhos, eles falavam, olha, Kotler afirma isso, tal, e, assim, muito interessante como eles colocavam, e às vezes falavam, olha, quando ele escreveu isso, o livro, o 4.0 é de 2014, e a ponto de chegar para a professora, quando ele escreveu isso, provavelmente não tinha essa questão, e aí eles já faziam um contraponto mais atual, né, porque o marketing é muito dinâmico. Então, a ponto, né, de falar, acho que foi unânime dizer que a leitura do Kotler é fácil, né, nesses livros, especificamente o 3.0 e o 4.0, a leitura é muito fácil, no 4.0 é muito fácil. Então, para eles também foi extremamente importante. Então, aí veio muito exemplo. Eu trouxe até um dos trabalhos que eu acho muito bonitinho, eu esqueci de pôr o nome da equipe que fez isso, que foi a Comunicare, uma das equipes, a gente divide em relações públicas, né? Os alunos, eles montam no quinto período pequenas assessorias para as quais eles vão prestar serviço, né? E a Comunicare é uma delas. E aí eles estavam falando sobre a humanização do marketing. Né, os capítulos que eles leram falavam sobre a humanização. E aí, para vocês terem uma ideia, só para mostrar como eles foram buscando, e aí então os atributos de marca centrada no mar. Isso é do Kotler, é a teoria. Então, os 6 atributos, a fisicalidade, a intelectualidade, aí trazendo os exemplos que eles punham embaixo para não apenas, né? Então, eles mostravam os seis atributos e também já iam dando exemplo para cada atributo. Olha, aqui esse atributo a gente percebe na marca, né, no Google, que é a fisicalidade, que ele trabalha, o Google, por exemplo, trabalha muito essa mudança, né, de escrita no próprio software, no próprio site do Google, né? Então, e aí fala da tecnologia da Google, a sociabilidade com as apps, a emocionalidade com a Dove, que trabalhou muito, e eles foram escolhendo materiais e davam mais alguns exemplos também. Então, foi muito rico, porque eles traziam a teoria e automaticamente eles já mostravam a experiência, e aí enche o olhinho do aluno de. Porque não é só a teoria, né? Ele traz a teoria e casa com a prática. Aqui estão os seis casos que eles foram colocando, e depois. ah, essa equipe especificamente ainda falou quando as marcas se tornam humanas. Aí eles começaram a trazer exemplos, né? E aqui está a Magalu, né? Que principalmente eles puseram esse post da Magalu que chamou muita atenção, porque foi a questão do. A Magalu já é a primeira avatarzinho, né? Que veio para humanizar o marketing. E aí colocando a questão da violência contra a mulher, né? A Magalu colocando, né? Não sei se vocês conseguem ler daí, mas fala: ei, moça, finja que vai fazer compra no app Magalu. Lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher. Então, aí pegaram exemplos da Magalu, tá? E aí outras coisas, a Netflix, que também na pandemia agora apareceu muito, né? O Guaraná Antártica, mexendo e brincando, né? Com a questão do BBB, né? Por conta de uma personagem do BBB que não gostava de tomar banho, né? Falei, e aí, gente, quantos banhos você tomou nos últimos 47 dias? Vou julgar vocês nos comentários. É a interatividade da marca, e isso faz parte do que eles estavam falando, né? Como que está esse relacionamento e como que está colocando. A questão do McDonald's, assim, só para falar, isso veio de uma equipe, tá? Para poder falar. E, por fim, né, a partir do momento que trouxe o conteúdo, trouxe a parte teórica, né? E aí eles tinham ainda trouxeram a prática, e aí eles precisavam gerar um motivo de interação. E, gente, eu vou confessar para vocês que eu aprendi com eles, tá? Que pelo menos eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia o Mentimeter, né? Que é mente.com. Então, na verdade, ele é um Kahoot, tá? Faz mais ou menos, mas ele é bonitinho, porque a hora que você entra, ele tem personagens, ele tem uma coisa, eu vou mostrar para vocês assim. Eu não sei se vocês conheciam, eu falo que eu não conhecia, né? A gente usa muito Kahoot lá, já tá acostumado com esse, mas esse veio por uma equipe que eu aprendi, e eles foram explicando, acho que poucos conheciam na sala também,
E para mim foi um aprendizado, essa troca, então não é só os alunos que aprendem, né? A gente só fala sempre que a gente está trocando, e aqui eu também confesso que eu aprendi. Então, as dinâmicas variavam. De simplesmente fazer esse teste no final, olha, agora a gente vai brincar com vocês, vamos ver quem prestou atenção. E aí ficava até engraçado, porque alguns a gente percebia, falava, nossa, esse tema não fez sucesso. E era sinal para eu retomar, tá? Porque algumas coisas a gente tinha que pegar e retomar, porque às vezes, mesmo assim, os colegas não davam aquela atenção que a gente queria. Mas a maioria, principalmente porque depois deles fazerem isso, no debate, a gente chamava pelas perguntas que eles tinham apresentado para a gente. Então, gerava muito debate, rendia um trabalho por noite praticamente. Alguns faziam dinâmicas diferentes. Esse aqui, por exemplo, trouxe um vídeo e depois criaram duas perguntas para o debate. E abriram as câmeras e começaram a trabalhar. Tá? Então, aí foi, e quem pesquisava, então, como achavam outros desafios, eles iam colocando, alguns achavam outros cases, outros vídeos e iam trocando. Foi uma experiência muito rica, que os próprios alunos falaram, né? O feedback que eles davam, falaram, puxa, professor, é bem mais divertido aprender assim. Eu falei, bom, então foi um pouco mais. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse é o Mentimeter, tá? Cada figurinha dessa, né, para quem não conhece, como eu não conhecia, é um personagem, é uma pessoa que está jogando, tá? Então, as figuras entram diferente. A hora que você vai entrar, você escolhe uma figurinha para poder participar, tá? Numa série que eles têm para poder. Isso aqui é o começo do jogo, quando eles estavam começando a entrar para jogar, tá? Ainda na interação, né? Aqui é uma coisa que foi legal, né? Esse foi o trabalho que falou sobre a jornada de compra do consumidor, que é um item importante dentro do marketing também. E aí tinham, na verdade, esses daqui, até eu brinquei e parei com eles. Por que eu coloquei? Quem pegou primeiro aqui acertou 6 de 9. É pouco, né? É pouco. E aí a gente começou a girar, falar, mas puxa, aonde que pegou? Aonde... E aí, a partir dali também, a gente conseguia colocar. Os próprios alunos já se sentiam, a hora que eles viam isso, eles já se sentiam desafiados a cutucar os colegas. É o que acabou ficando muito rico, né, para poder participar. Aqui foi uma outra, quando eles estavam falando de marketing de conteúdo, foi um outro tema que eles abordaram. Eles trouxeram alguns exemplos, né, de filmes de marketing de conteúdo, trouxeram da Heineken, trouxeram da Coca-Cola, e aí eles pararam e o debate girou em torno disso. Qual foi o primeiro anúncio, né, ou a marca que veio em sua mente quando falamos de marketing de conteúdo? E aí começou a chover, né? A gente viu muitos cases, né, relacionados, e aí efetivamente dava para ver o que as pessoas estavam entendendo, né? Veio, por exemplo, vídeo que não era de marketing de conteúdo, mas aí a gente conversando, a gente já percebia que não tinha um entendimento perfeito, e aí a gente podia também conversar, tá? Então, assim, aí eu coloquei mais alguns exemplos, né? Aqui é a dinâmica que eu já tinha colocado para vocês, que era do vídeo. Aqui, na verdade, gente, esse foi um debate que eu coloquei, que foi com a Comunicar e com a Raiz, duas equipes que participaram. Juro, eles ficaram quase uma hora discutindo. É que eles não abrem a câmera, só o grupo que estava participando efetivamente, que abriu as câmeras, mas elas se orgulham muito de ter ficado quase 40 minutos, 45 minutos conversando com os colegas que não paravam de falar. Juro por Deus que eu fiquei quietinha, tá? Eu só escutava, né? Porque eles estavam conversando, estavam discutindo, e aí trocando as ideias e trocando. Foi assim, uma coisa que particularmente me deu muito prazer, sabe, de ver nesse ambiente difícil que é o online, né? Ver esses rostinhos e ver felizes falando do que tinham aprendido ou do que tinham visto me deu muito prazer. Essa aqui a carinha não é tão boa, né? A gente fala e a gente deu, obviamente, tem alguns que a gente tinha que provocar um pouquinho mais, mas eu acho que de qualquer forma, né, valeu bastante a experiência, tá? Aqui é uma outra visão deles. Então, gente, assim,
falando rapidamente, né, em meia hora aí para 25 minutos, que eu acho que é para a gente poder trocar um pouco de figurinha, essa foi uma forma que a gente viu, né, que dava para socializar e projetar, né, a experiência de aumentar a leitura e foi muito positiva, eu garanto para vocês, eles gostaram de ler, leram sem medo, vários foram os comentários, falaram que a leitura era gostosa e que eles estavam curtindo fazer. Aí, então eu deixo aqui, né, a minha apresentação, e eu encerro, eu não gosto de falar muito, mas com uma pergunta, né, o que que vocês fazem para estimular a leitura? E vocês, como é que fazem para trabalhar essa questão? Então, eu queria me colocar agora um pouco mais à disposição para poder conversar. Eu não sei se professora, mas como é que nós estamos, né? É verdade, né, professora? Que desafio, né? Que desafio é esse que nós temos aí, instigar, né? Cutucar os alunos para eles é, se dedicarem mais para a leitura, né? Fazer com que eles passem a gostar de ler, né? Ter prazer em ler, né? Então, assim, é um grande desafio para nós, né, da área da docência, né, professora? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, né? Porque assim, muitas pessoas criticam a parte, né, da tecnologia, né? Dizem que a tecnologia influencia negativamente no desenvolvimento da escrita e da leitura. Mas o que você acabou de mostrar aí, né, está contradizendo isso, né? Foi uma coisa positiva. Na verdade, eles foram aos livros, né? À leitura digital, né? Graças à nossa biblioteca aqui virtual também, né? Eles foram à leitura. Agora, a interatividade, né? Que não é escolha, né? Aqui é o que temos para o momento. E, assim, de uma certa forma, para esse momento, permitiu a eles ir muito mais longe. Né? E muito mais longe porque eles puderam, né, entrar na pesquisa. Então, eles fizeram a leitura, eles fizeram a pesquisa. A disciplina de marketing, ela proporciona isso também, né? Porque ela é muito... Então, eles analisaram a questão teórica, e aí, logicamente, ao final de cada trabalho desses, eu mediava com as questões que os alunos tinham me encaminhado antes, né, e algumas que eu achava mais interessante, eu já cutucava, falou, olha, o fulano mandou uma pergunta que eu achei muito bacana, e aí eu chamava a pessoa, falava, faça uma das suas perguntas aí para poder participar. E eu ia chamando, porque se deixar por conta deles, não participam. Né? Agora, É, eu lendo antes e eu pegando, eu acho que hoje é tudo digital, não adianta, o livro está digital, o livro está no Kindle, então ou a gente incorpora a tecnologia, né? Essa é a minha opinião, né? E obviamente faz um meio de campo nisso, né? Ou a gente não consegue sobreviver. Agora, se a gente deixar, depende do tipo de leitura que vem do online, né? Se você consegue, por meio de uma biblioteca virtual, prover os alunos com leituras de qualidade, eu acho que a gente consegue, sei lá, a tecnologia nos ajuda. nos ajuda a dar, faz uma adaptação aí, né? Sabendo adaptar, né? Por que Com, não, né? com certeza, né? Eu Então, acredito, né? Falando mais um pouquinho aí, professora, né? O hábito da leitura tem se tornado cada vez mais raro, né? Entre os alunos, né? A gente vê a dificuldade, né? Quando a gente pede, como você colocou aí na live de hoje, né? Eu, por exemplo, eu dou uma disciplina teórica eu sou da Faculdade de Ciências Contábeis. Então, e eu dou a disciplina de teoria da contabilidade. Então, quando eu começo, né, e passa texto para leitura, né, é aquele sacrifício, e daí eu tento, né, colocar filmes, né, no meio, para eles entenderem melhor aquele texto, né, é, mas eles
é difícil, né? Instigar a leitura, né? Eles têm pouco interesse e às vezes a leitura deles acaba não sendo de qualidade, aquela leitura que eles leem, mas eles nem sabem o que estão lendo, né? Você acha que isso é uma crise de leitura, uma crise na leitura? Você acha que isso está se acentuando cada vez mais? Qual que é a sua opinião, professora? Olha, coincidentemente eu vou falar a partir de uma experiência que eu tive orientando um trabalho no ano passado sobre de uma editora de livros infantis, né? E aí eu acho que o problema está lá atrás, né? Eu acho que está na estrutura, né? Aquela questão que a gente sempre fala, eu acho que não tem o hábito da leitura, ele vem, obviamente, das famílias, né? E a gente vê, quando a gente vê num dado que as crianças de 8 anos já têm um tablet na mão, né? De 8 anos já teve seu primeiro aparelho digital, né? Então, a perspectiva é que a gente só piore daqui para frente. Né? Como que a gente vai lidar com isso? E eu acho que alguns outros fatores que a gente vem descobrindo aí também, mas que bom que tem cura. Eu não sei, tive um caso especificamente na família, né? Hoje a gente consegue trabalhar os desvios de atenção da leitura, por exemplo, com desvio de processamento auditivo central, né? Que eu falo que muitas crianças têm e a gente não consegue pegar. Agora, o nosso jovem que chega, ele já chega dessa forma, né? Você percebe claramente que aquele que tem o hábito da leitura continua lendo, né? Continua pegando, e isso vem dos pais. Eu não devo estar falando nada de novo para ninguém, né? É. Mas eu acho que é uma coisa que nós estamos cada vez pior. E a gente sabe, nós da comunicação, a gente fala muito. Aliás, eu queria só comentar uma coisa importante, que eu não comentei, eu não pus na minha fala, mas eu queria colocar, que é um projeto muito legal que a gente tem, e esse compartilhamento eu queria fazer, não faz parte desse tema, mas é um projeto que foi criado pela professora Cláudia Silo, quando diretora da Faculdade de RP. É um projeto que chama-se RP Leitura, também visando essa questão do incentivo à leitura. Na verdade, o projeto, ele visava que trazia um livro por semestre, qualquer livro, olha, para você ter ideia, eles leram O Menino do Pijama Listrado, A Costureirinha Chinesa, 1984, A Revolução dos Bichos, e assim, sempre o livro ou vinha por uma indicação de algum professor de literatura, tá? E como que era esse projeto? Ele nasceu com a obrigatoriedade de leitura, e a gente obrigava todos os alunos de todos os semestres a lerem o livro e as disciplinas, de alguma forma, interagirem com o livro nos seus conteúdos. Né? De alguma forma, o professor tinha que ler e também interagir. E, ao final disso, se o livro tivesse um filme, a gente passava o filme no final e tinha um debate sempre coordenado. A gente tem umas pessoas maravilhosas da área da literatura na PUC, né? Sempre a área de letras junto com a gente, o jornalismo literário, né? Alguns professores do jornalismo também acompanhando a gente, vinham para um debate com os alunos, para discutir desde a estrutura, né? Eu lembro quando liam os livros distópicos, e aí eles começavam a discutir essa questão muito além da leitura, né? Simplesmente pelo prazer de ler e pelo prazer de viajar com a leitura. É um projeto maravilhoso, não foi? É que com essa questão da pandemia a gente deu uma paradinha, mas o projeto nunca mais morreu, né? Foi depois, eu assumi a direção depois da professora Cláudia, continuei abraçando também esse projeto, né? Só que a gente fez algumas mudanças, tirando a obrigatoriedade, considerando como atividade complementar, a partir de um relatório feito, algumas coisas. Então, a gente começou a expandir, e efetivamente os alunos passaram a ter uma relação melhor com isso, participavam do debate, era muito rico mesmo. Assim, esse foi um projeto que eu desenvolvi na disciplina, né? Mas eu queria compartilhar esse outro projeto feito pela Faculdade de Relações Públicas. Eu não sou a mãe da ideia, mas eu tive o prazer de continuar na minha gestão, e eu acho extremamente interessante essa proposta do RP Leitura, tá? Que foi Muito legal. criado pela professora Cláudia Silo. Acho até que eu a vi aqui entre os Ela convidados. Ela está está.
Ela está. Então, ela foi a mãe da ideia, né, enquanto diretora da faculdade, e foi um projeto muito bacana, muito bacana. E eu acho que vem também atender, né, não só a leitura específica, essa foi para uma leitura técnica, né, para uma leitura específica, mas esse estímulo de levar os nossos alunos a ver muito mais, né, a colocar muito mais. A professora Cíntia também está se manifestando aqui, que ela também foi diretora depois de mim, então também continuou com o projeto, e ela, inclusive, trocava bastante, bastante, Ideias. até, na verdade, ela, por profunda, ela lê muito também, a Cíntia adora a leitura, então ela participava do debate como agente do debate, foi muito interessante, foi muito bom, Ela está te né? parabenizando, né, por toda a exposição, professora Muito Cíntia. obrigada, Cintinha. Obrigada. Professora, mais uma, só uma questãozinha, né? Você estava falando da leitura obrigatória, né? Então, porque assim, a gente sabe que o nosso país, infelizmente, não tem aquele incentivo para a leitura, né? E daí o aluno chega lá, né, no ensino básico, né? O menino chega lá e daí a professora exige algumas, né? Obriga, né? A escola tem que. O menino chega em casa e fala assim: mãe, compra o livro, eu tenho que ler, é obrigatório. Se não ler. E às vezes o livro não é tão agradável aos olhos do menino, né? Você acha que essa obrigatoriedade, né, da leitura, você acha que acaba trazendo um certo trauma e o aluno acaba, né, deixando de gostar de ler por essa exigência, essa obrigatoriedade? Você acha que isso atrapalha? Olha, vou dar minha opinião de leiga na questão pedagógica infantil, vamos colocar assim, né? Mas como mãe que fui, eu acho que depende da fase da vida da criança, né? Eu acho que tem um determinado momento que você tem que guiar, sim, você tem que dar uma forçadinha para poder. Será que traumatiza? Eu não sei se traumatiza. Aí agora tem que ter esse bom senso do que vai efetivamente. Daí cabe, ó, tenho certeza, né, dos nossos pedagogos e tudo mais, nossas, para poder escolher que nem eu acho que um dos pontos do sucesso desse projeto foi a escolha do livro, né? O Kotler é muito fácil de ler. E ele tem uma leitura gostosa, ele caminha uma área que os alunos gostam, né? Então, eu acho que a escolha ela é fundamental, ou para frustrar ou para não, né? No caso de gostar. E quando a gente fazia o RP Leitura, que a gente colocava a leitura obrigatória, é muito difícil você ir para um gênero que agrade a todos, né? Dependendo do gênero que você vai, a gente pode ver ou não, né? Ir ou não. Agora, sempre vai ter quem não gosta. Aí eu acho que vai ter que conduzir. A trauma é uma palavra muito pesada, né? Mas quem sabe vem um outro Seria. aí para poder colocar. É, a professora Rosana, ela está parabenizando pela exposição, dizendo que você é sempre comprometida e nos desperta, né, motivação na continuidade do ensino remoto. Ah, muito obrigada, Rô, muito obrigada mesmo. Ela que também nos inspira, viu? Eu brinco com ela que ela é minha guru às vezes também. Aí já coloca. Muito obrigada, Rosana, Os pela colegas vão sempre participação. despertando aí, né? Um vai instigando o outro, né, professora? Com certeza, né? Foi muito. Agradeço muito a presença, viu, de vocês aqui também hoje, nos prestigiando, né, professora Cristina? Que aí já Sim. espero, de alguma forma, ter contribuído, né, para olhares diferentes, né, vamos colocar assim, do, Fico- do ato de ler, né? Do ato de ler. Exatamente. Eu tentei falar um pouco mais rápido para poder realmente deixar um pouco mais de tempo para a conversa, mas eu entendo também que a gente está no fim de semestre, a gente estava falando, no final de semestre, os professores devem estar enlouquecidos, né, com seus trabalhos, alunos, né, e projetos e tudo mais, então fica bem,
né? Bem mais complexa essa questão, né? Corrido para todo mundo, né, professora? Nem fale. Mas vamos ver se a Neia quer falar alguma coisa. Neia, você vai falar alguma coisa? Tem alguma colocação? Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que o período veio bem mais complexo, né? Bem mais difícil. Estamos em 25 de maio, né? Um pouco mais de 20 dias aí Para encerrar o semestre, para né? encerrar o semestre, né? Nem fale. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Não está aparecendo. Ah, a Rosana fez Ah, uma pergunta. isso. Como será a sua avaliação para esta atividade? Eu já fiz a avaliação, viu, Rô? Na verdade, como eu exigi a participação de todos os alunos, né, primeiro, assim, um dos critérios, e eles sabiam já disso previamente, né, um dos critérios de avaliação era o envolvimento da equipe com a temática, né, o domínio sobre o conteúdo, tá? Que era um dos desafios, vamos colocar assim, para eles poderem participar. A segunda questão é um pouco mais subjetiva, mas a gente analisou individualmente. Como eu pedi para que cada aluno apresentasse uma parte, a gente tem alguns alunos que são mais tímidos, a gente entende também, mas para esse momento eu precisava que eles aparecessem, senão eu não conseguiria avaliá-los, né? Porque aí eram dois, três falariam. Então, esse trabalho especificamente, não uso fazer isso em trabalhos assim, normalmente presencialmente, mas esse trabalho especificamente eu exigi que todo mundo participasse. E aí, obviamente, a gente já ia percebendo o quem participava mais, quem participava menos. Quando eu notava, e aconteceu, que tinha alguém totalmente deslocado, eu os chamava no privado e eu abaixava a nota individualmente do aluno. Depois de uma conversa sincera, transparente, conversando sobre o conteúdo que a gente tinha discutido, tá? A gente tem a oportunidade de chamar no chat, e aí eu perguntava objetivamente, o que aconteceu com você nesse trabalho? Alguns me mostravam questões de ansiedade, né? A gente conversava um pouquinho sobre isso, da questão, olha, eu tô realmente um pouco mais fragilizado com a questão do remoto e tal, e aí a gente, obviamente, também tem que entender, a gente vai conhecendo os alunos, né? E aí as questões foram mais aparecendo, assim como tinha também quem era aquela figura que veio ler um slide, sabe aquela coisa assim? Então, o conjunto da equipe, obviamente, era avaliado por isso também, né? Olha, infelizmente tivemos, né, na equipe, no conjunto se avaliava isso. Nota-se que a gente fala, não existe homogeneidade de conhecimento entre a equipe, né? Nota-se claramente que alguns se envolveram mais com a temática que outros. Tá? Então, deixar claro isso, como está tudo gravado, né? Deixava claro logo no início. E aí a gente podia dar a primeira diferenciação na apresentação, na nota de apresentação. E depois, normalmente, essa pessoa também que não participou, e não foram poucos, que eventualmente não participavam com questões, né? Então, perderam 2 pontos, efetivamente, para colocar. Então, existe, e eles perceberam que o envolvimento também era um critério de avaliação para esse momento. Eu confesso assim, tem muito que melhorar? Tem. Eu não conseguia que alguns alunos falassem, ainda não. Tá? Mesmo cutucando, alguns assim, falando, olha, fulano, fala. Aí a gente tem uma desculpa muito importante, que às vezes eu falo desculpa porque eu não sei se é verdade. Alguns é verdade, sim, mas problema de conexão. Ó, professor, eu estou com problema de conexão, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, eu não. Então, assim, e a ponto de ter uma que falou para mim, falou, professor, a internet da minha casa caiu, eu estou na minha vizinha, usando a internet dela para assistir tua aula e para apresentar o trabalho. Então, assim, né?
a gente tem que ter esse bom senso, porque senão a coisa realmente não dava. Mas eu consegui fazer, assim, eu acho que, de uma certa forma, não houve, de maneira geral, gente, as notas até foram boas nesse projeto, porque eles se envolveram. Eu fiquei bem contente. Teve nota mais baixa? Teve, tá? Mas foi de uma equipe que se envolveu menos, levou mais na flauta, mas todos os demais foram muito envolvidos. Eu fiquei chocada com uma equipe que não é tão fácil, né? São muito críticos. Eles gostaram de fazer. Reclamaram depois de um outro trabalho que eu dei, né? Porque aí era demais. Mas eles, até ali na leitura, eles foram tranquilos. Ironicamente, mas eles foram, né? Deixa eu colocar aqui. Né, não, na próxima vai ser aprendizado, com certeza. Sempre, né? Aprendendo bastante. A Rosana, né, colocou dos critérios específicos. Tem que ter, senão, e tem que deixar tudo muito claro, né? Na regra, porque se não deixa claro, aí fica muito complicado, né? De pegar, de falar e tudo mais. E a puxada de participação, nem tudo são flores, óbvio, mas eu acho que no ambiente, né, no cenário que a gente tinha, a gente estava mais, pelo menos alguma coisa positiva, né? Tirada, assim, pelo menos foi o perfil dos próprios alunos. Ah, e quando tem problema, normalmente a gente sabe rápido, né? Porque eles sobem para reclamar com a direção. E como não Ah, com houve isso, certeza, então eu acho que foram bem. com certeza. Mas nós tivemos que nos virar nos 30, né? Nos virar nos 30 e aprender, né? Aprender a dar aula, reaprender a dar aula, né, professora? Tivemos que criar estratégias, né? Acho que a professora Maura caiu. Ou fui eu que caí ou Tá foi ouvindo? você que. Não sei. Ou eu ou você, não Agora sei. sim. Alguém Mas como desconectou. a minha internet já falhou, então provavelmente foi aqui. Então, tivemos que reaprender a dar aula, né, no ensino remoto, né, e tivemos que procurar estratégias aí diversas para poder segurar os alunos, né, aprender a atenção deles, né, e as ideias que você colocou nessa live de hoje, sensacionais. Parabéns, viu, professora? Gostei muito, muito mesmo. E olha, vou aplicar nas minhas aulas de Que teoria, bom, viu? muito Já tenho um monte de obrigada. ideia aqui. Eu agradeço muito, agradeço quem esteve presente, agradeço pelo convite, né? Compartilhar, eu repito, né? Como eu aprendi muito nos olhares didáticos, eu falo que o Padlet está na minha vida desde que eu assisti Olhares Didáticos, né? A questão do podcast como ferramenta de ensino. Então, foram coisas que eu fui trazendo para mim, né? E agora, é óbvio, não trago nenhuma aplicação diferenciada. Foi uma forma diferente de ler um livro inteiro e que eu acho que acabou dando certo, mas principalmente Dando é uma certo. coisa boba, mas assim, mudar o nome e pôr mais algumas questões, alguns penduricalhos, né? Porque você não muda muito, mas muda a cara para o aluno, então parece que eles já veem a coisa diferente, né? Tá Não é tão, mostrando. desculpa, não é teoria que eu estou vendo só, né? Eu estou vendo É, teoria, mas eu é, estou vendo prática, né? E, exatamente. e eles sentiram na pele um pouquinho o que é puxar a interatividade dos colegas. Eles sentiram um pouquinho, pode ter certeza. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Parabenizo, né, você pela a exposição. É sensacional, muito boa mesmo. Gostei muito, viu, professora? Muitíssimo obrigada. Acho que não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Bom, se não tem, eu já vou encerrando aqui, né, em nome da PUC Campinas.
A gente agradece a professora doutora Maura pela contribuição para os nossos Eu, docentes e convidados. desculpa, desculpa, Pode eu não te falar. ouvi. Não, eu não te ouvi, Cristina, perdão. Não ouviu. Em nome da PUC Campinas, a gente agradece, professora Maura, pela sua contribuição para os nossos docentes e convidados. Foi sensacional sua palestra. Eu adorei e acredito que todo mundo os participantes, os convidados e quem for assistir depois dessa live vai gostar muito e vai contribuir, tenho certeza que vai contribuir muito, muito mesmo, viu, professora? Muito obrigada, viu? Eu que Ah, agradeço, viu? Fui eu eu que tenho, agradeci. tem a Cíntia, né? A professora Cíntia também está parabenizando você, tá? Também, né, por representar a faculdade, uma ideia tão criativa e relevante, né? Então, ela está agradecendo, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença. Então, finalizamos mais uma apresentação da série Olhares Didáticos da PUC Campinas, que estará de volta aí no dia 8 de junho, pessoal. O link de acesso para este webinar será disponibilizado posteriormente na área do docente. E agradecemos a atenção de todos e esperamos por vocês no dia 8 de junho. Então, pessoal, até lá, não esqueçam, hein? 8 de junho. Mais uma vez, obrigada, professora. Eu que Tudo de bom agradeço. para você. Obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Até mais. Até, obrigada.